O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres. E se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também esse homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós sentamos um pouquinho, meus caros irmãos e irmãs. Tem bastante gente em pé lá no fundo. Vamos ajudar para ver se tem algum lugar. Se você estiver sentado num banco que não tenha 4 pessoas, levante o braço, por favor. Olha, você que está em pé ao fundo, é só se dirigir em direção a essas pessoas que estão com o braço levantado. Tem inclusive um banco vazio aqui, vazio na primeira fileira. É só em direção, e aí é possível de se sentar, se você quiser, né? É melhor sentar, porque vai que o padre resolve falar até as 11h30 da noite, aí é melhor estar sentado. Obrigado. Evangelho de Jesus para nós, para as nossas vidas. Na verdade, belíssimo ensinamento. Nós estamos numa sequência, meus caros irmãos e irmãs, que hoje o Evangelho completa para nós. Na verdade, nós estamos quase já, ou caminhando, para fechar não só o ano litúrgico, como o ciclo litúrgico iniciado há 3 anos. Nossa liturgia se divide em 3 anos, né? Esse é o 3º ano, mais 4 semanas, incluindo hoje. Nós fechamos aí essa caminhada iniciada há 3 anos atrás. Iniciamos um novo período. Ao longo do ano do ciclo litúrgico, assim no caso, nós temos a oportunidade de refletir os principais pontos aí da nossa fé, iluminados, é claro, pela palavra de Deus. A sequência que eu me refiro, que a gente está fechando, nós começamos algumas semanas atrás, quando Jesus disse para nós o que era necessário, o que era preciso para ser seu discípulo. E aí a gente vem refletindo justamente sobre isso, os passos concretos que precisamos dar na nossa vida para de fato sermos discípulos de Jesus. Ele começou dizendo assim, olha, falando de renúncia, ele dizia: é necessário renunciar, é necessário desapegar-se e é necessário se doar. Jesus colocava para nós. E depois aí, vem colocando aí passos concretos. Falávamos na sequência, o Evangelho, as leituras falávamos para nós de um espírito assim, de gratidão a Deus, de sermos agradecidos pelas pessoas que fazem parte da nossa vida, da nossa história, os nossos familiares, as pessoas que nós trabalhamos juntos, o trabalho, a dignidade que conseguimos através do trabalho, ou seja, aquele sentimento de gratidão, e aí a partir até daquela reflexão da preocupação de Naamã, o sírio, gratidão também a Deus, no sentido de retribuirmos a Ele
no dízimo, tantas graças e benefícios que Ele nos dá. Depois, dentro dessa linha, as leituras nos falavam da necessidade de uma persistência da nossa oração. Semanas atrás, aquela viúva que clamava por justiça. E semana passada, o Evangelho falava de 2 pessoas que foram no templo para rezar. E aí contemplava aquele Evangelho a oração dessas 2 pessoas, a persistência nessa oração. Um era um fariseu e outro um cobrador de impostos. A semana passada tivemos a oportunidade de refletir, inclusive, o que significava ser cobrador de impostos. E hoje o Evangelho nos fala do chefe dos cobradores de impostos. Refletimos o porquê que o cobrador de impostos era tido como um pecador público e quantos se acreditava que ele não poderia se salvar em hipótese alguma. Na leitura da semana passada, que nos liga inclusive com a de hoje, tinha lá a oração do fariseu e a oração do cobrador de impostos. Interessante que a oração do fariseu, a gente refletia, que de oração, na verdade, não tinha nada. Ele se apresentou no templo, no fundo, para dizer a Deus o quanto que ele era bom e o quanto que ele não precisava de Deus. No fundo, a oração do fariseu dizia isso. Já o cobrador de impostos, ciente da sua situação, ciente dos seus pecados, ele só clamava misericórdia. É interessante que dizia semana passada, que liga até, novamente eu digo, com o Evangelho de hoje, que aquele cobrador de impostos, ele dava um passo muito significativo, talvez o primeiro. Ele conseguia reconhecer-se pecador. Ele conseguia reconhecer as suas faltas. E aí eu digo, meus caros irmãos e irmãs, talvez esse seja uma das nossas maiores dificuldades. Nós somos grandes especialistas, todos nós, eu, você, sem exceção. Nós somos grandes especialistas em identificar o defeito dos outros. Nós conhecemos e conseguimos rapidamente perceber o erro, principalmente se diz respeito a gente, se nós somos prejudicados por esse suposto erro do outro. E a gente consegue com uma facilidade muito grande perceber quando erraram. Erraram conosco, erraram de uma maneira geral. E aí uma grande barreira e uma grande dificuldade para perceber os nossos possíveis erros, as nossas faltas, as nossas dificuldades. É por isso que eu dizia semana passada que aquele cobrador de impostos, ele deu um passo muito significativo. Era tido como um pecador. E reconhecia essa condição. E na sua oração profunda, dizia lá o texto para nós, ele não tinha nem coragem de olhar para cima. Ele olhava para baixo, batia no peito e dizia, meu Deus, misericórdia, tende piedade de mim, porque eu sou um pecador. E aí a conclusão surpreendente da leitura dizia justamente isso. Ele voltou para casa justificado, ou seja, sua oração chegou até Deus e agradou a Deus, dizendo justamente, alcançou justamente essa justiça. Enquanto o fariseu voltou para casa do mesmo jeito que ele tinha ido, sem ser justificado. Hoje, como eu disse, o Evangelho nos coloca diante do chefe dos cobradores de impostos. Diz aí o texto, Jesus, no seu caminho para Jerusalém, passou por uma cidade chamada Jericó. Lá tinha o chefe dos cobradores de impostos, chamado Zaqueu. Muito rico, diz o texto. Semana passada a gente até refletia como é que eles ficavam ricos. Bom, esse cobrador de impostos, esse chefe dos cobradores de impostos, diz ali o texto, ele queria ver Jesus. Bom, o que a gente refletiu nas outras missas foi justamente isso. Zaqueu, diz o texto lá, a informação que a gente tem dele, que ele era muito rico. E alguma coisa, com toda certeza, apesar da sua riqueza, não estava, digamos assim, não estava satisfeito. A fama de Jesus chegava antes dele. As palavras de Jesus muito fortes, chamando a conversão, chamando o amor, chamando a partilha.
Esta é a fala de Jesus que o tornou conhecido. É lógico que ele fazia os milagres e impressionava a todos, mas Jesus basicamente pedia conversão. E Zaqueu, de uma certa maneira, conhecia essa pregação de Jesus e, de alguma maneira, ele ficou incomodado. Eu brincava até assim, não tem aquele ditado que diz assim: olha, o dinheiro não traz felicidade, manda buscar? Não é assim que se brinca? Zaqueu pode ter mandado buscar a felicidade, mas não encontrou, não achou. O que ele achou talvez tenha sido um vazio, que ele viu em Jesus a oportunidade de preencher, de, digamos, dar um sentido para a sua existência. Tinha uma barreira muito grande, a sua altura e a altura dos outros. Ele sequer iria conseguir ver Jesus diante de todas aquelas pessoas. Ele não desiste, é impressionante. Ele corre na frente. Bom, Jesus está atravessando a cidade, diz o texto, então ele vai virar aqui, vai virar ali, vai passar por ali, ele vai passar. Ele foi lá na frente e subiu numa árvore para ver Jesus. Jesus passa realmente, ele estava certo, por ali onde ele estava, acontece esse encontro e uma postura surpreendente de Jesus. Jesus olha para ele e diz, assim determinado: Zaqueu, desça daí, eu devo ficar na sua casa, eu devo ficar. Muito impressionante, desconcertou totalmente Zaqueu. Talvez fosse aquilo que estava faltando, o empurrãozinho. É gozado que a dificuldade de chegar até Jesus, ele superou subindo na árvore. Muitos não conseguem, né, superar a dificuldade. Às vezes os obstáculos são os outros. Olha a postura. Todos começaram a criticar Jesus, igualzinho ao fariseu do evangelho da semana passada, que dizia: eu não sou igual aquele cobrador de impostos. Olha só, onde ele vai ficar? Na casa do chefe dos cobradores de impostos, no meio dos pecadores. Como pode isso? É verdade que Jesus veio por misericórdia para todos nós. E é interessante que a atitude de Jesus, diz lá o texto que Zaqueu fica tomado de uma grande alegria. É interessante que o Evangelho não diz que Jesus falou mais nada. Pastor, ele diz assim: Senhor, olha, eu vou pegar o que eu tenho, metade do que eu tenho, e vou dividir. Eu vou partilhar. Eu vou repartir com aqueles que não têm. E olha, aquelas pessoas que eu prejudiquei, eu vou restituir 4 vezes mais. Impressionante. Para chegarmos até Jesus, para que Jesus seja o Senhor de nossas vidas, devemos tomar consciência daquilo que Ele nos ensina. Ele nos pede conversão. A nossa vida, as nossas atitudes, as nossas posturas não podem ser as mesmas diante de Jesus. É justamente isso que esse Evangelho nos ensina. O que fez Zaqueu? Restituiu. O que fez Zaqueu? Refez justamente aquilo que ele estava fazendo e fazendo de errado. Nós dizemos assim, numa linguagem teológica, ele fez uma reparação do mal que ele havia causado. Para ser discípulo, dizia Jesus, renunciar a si mesmo, na verdade, renunciar, desapegar-se. Conhecer Jesus e conhecemos através do seu Evangelho. Chegamos até Ele na persistência da nossa oração, deixando-se transformar pelos seus ensinamentos, transformar a nossa própria vida diante da proposta do Evangelho. Não tem como, meus caros irmãos e irmãs, ficar no meio do caminho. Precisamos, muitas vezes, de atitudes concretas, de reparação do mal que nós causamos. E precisamos consertar aquilo que foi feito e, de uma certa maneira, numa busca de Jesus, uma conversão na busca de Jesus, é necessário restabelecer aquilo que, de uma certa maneira, por nossa culpa, por nossa responsabilidade, quebrou, descontinuou, desconstruiu, destruiu. Edificar no amor de Deus.
ter essa mesma coragem que teve Zaqueu. A minha vida não pode mais ficar dentro dos mesmos parâmetros. Quando eu tenho um encontro profundo, verdadeiro, sincero com Jesus. Como eu disse, nós completamos esta caminhada aí, nessa reflexão iniciada há algumas semanas, semana passada, semana que vem, o Evangelho vai nos falar de ressurreição e depois nós caminhamos para o desfecho do círculo litúrgico. Hoje ele nos fala justamente dessa reparação, dessa vida nova assumida por Zaqueu, que possa ser uma grande motivação em nossas vidas. O olhar da semana passada de reconhecer as nossas responsabilidades. A atitude concreta hoje, necessária, que precisamos fazer para reparar, para estarmos diante de Deus, diante da sua graça, diante do seu amor. Nós continuamos